Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, prezados liguistas, também aqueles que nos ouvem pela Rádio Bom Jesus e que nos assistem pela internet. A liturgia desse quinto domingo, depois da festa da Páscoa, já é uma preparação também para o mistério que vamos celebrar, o mistério da Ascensão. E o mistério da Ascensão, no qual a igreja vai nos convidar a nós acompanharmos a volta de Jesus para o céu, e sobretudo para que nós aprendamos e tenhamos essa grande convicção de que a razão de ser da nossa vida é para um dia nós estarmos no céu. E por isso nós precisamos agir retamente aqui nesse mundo, para nós não nos desviarmos do caminho, para que nós de fato alcancemos a recompensa no céu. Nós temos hoje para nossa reflexão, na primeira leitura, um trecho belíssimo do apóstolo São Tiago. E o apóstolo São Tiago é insistente na prática da caridade cristã. Ele desperta a nossa atenção, no início da leitura, para nós não sermos meros ouvintes da palavra de Deus, ouvirmos e colocarmos em prática em nossas vidas. Não só é importante termos a nossa disponibilidade, a boa vontade de ouvir a palavra de Deus, de sermos instruídos nas verdades de fé, mas é importante nós termos essa disposição de colocarmos isso em ação, colocarmos em prática em nossas vidas. Ele faz uma comparação muito simples, mais ou menos como alguém que se olhasse no espelho, contempla ali a sua imagem e depois se afasta e se esquece completamente daquela imagem que viu. Alguém que pode talvez apreciar o anúncio da palavra de Deus, mas não deixa aquilo se impregnar no seu coração, não guarda no coração, e ao sair da igreja se esquece completamente daquilo que ouviu. O alimento que recebeu do pão da palavra de Deus muitas vezes torna-se inútil. E por isso que é preciso nós sempre examinarmos a nossa consciência. É um convite insistente da igreja, na nossa vida cristã, para que de alguma maneira nós possamos sempre tomar alguma resolução, bons propósitos, boas resoluções, e colocarmos em prática em nossas vidas. Assim começa a sua reflexão o apóstolo São Tiago: caríssimos, ponde em prática a palavra de Deus, e não vos contenteis somente com ouvi-la, iludindo-vos a vós mesmos. São Tiago é insistente na prática da caridade, no cuidado com as nossas palavras. E de maneira muito séria, são as palavras do apóstolo, inspirada pelo Espírito Santo. São Tiago nos diz que se nós nos julgamos cristãos, religiosos, mas não temos o cuidado em refrear a nossa língua, a nossa religião é vã, é vazia. E ele resume dizendo que a religião, que é a prática da religião, que é agradável a Deus, é sobretudo colocarmos em ação aquilo que nós aprendemos na prática da caridade. E hoje, nessa comemoração do Dia das Mães, o quanto é importante nós pensarmos família. O quanto é importante nós pensarmos na importância das nossas palavras no convívio com o nosso próximo. Quantas vezes nós causamos desgosto ao nosso próximo, causamos intrigas, discórdias, inimizades, separações, por conta das nossas palavras, sem pensar, de cabeça quente, muitas vezes alimentado por vícios, e tomamos decisões que talvez não gostaríamos de tomar ou não deveríamos tomar, mas erramos naquele momento nas nossas palavras, não aprendemos, não nos exercitamos a mortificar as nossas palavras, e causamos problemas a nós e muitas vezes ao nosso próximo.
E muitas vezes destruímos a nossa família, destruímos o convívio familiar por conta da falta de cuidado nas nossas palavras. E por isso é tão importante nós examinarmos a nossa consciência. Um pensamento presente na liturgia de hoje, a começar da primeira oração, da oração da coleta, e que nos recomenda isso. A igreja reza, suplica a Deus por nós, mas também nos instrui. Assim reza a igreja: ó Deus, de quem todo o bem procede, escutai as nossas preces e concedei que por vossa inspiração, primeiro, pensemos aquilo que é reto e dirigidos por vós, o realizemos. E não é possível nós pensarmos, em primeiro lugar, aquilo que é reto, se nós não pararmos para meditar na palavra de Deus, para examinar a nossa consciência. E a igreja suplica a nós para que nós pensemos aquilo que é reto, e assistidos pela graça de Deus, tomemos a decisão correta para praticarmos, colocarmos em ação a nossa fé. O quanto é importante isso, prezados irmãos e irmãs. Muitas vezes tomamos decisões sem nos colocarmos em oração. Decisões que muitas vezes são importantes e que não deveríamos tomar. E não nos colocamos em oração. Quantas famílias são destruídas por conta do vício, do álcool, da droga, qualquer que seja o vício. Porque se fosse algo que causasse um mal somente pessoal, cada um vai responder a Deus pelas suas ações, não que esteja certo. Mas causa um mal coletivo, um mal à família, um mal à sociedade. Quantas desavenças, quantas brigas, quantas famílias destruídas por conta do vício. Por conta do vício, as más palavras, falta de respeito, palavras ofensivas, injúrias, imprecações, desavenças, discórdias e tudo isso. Famílias que são rompidas, decisões que são tomadas naquele momento, influenciadas pelo vício, alterar a cabeça, alterada pelo vício. E ninguém pode justificar, tomei uma decisão, mas não estava ciente das minhas ações, mas se colocou, é culpado disso. E o quanto nós precisamos, enquanto cristãos católicos, defendermos a nossa família, zelarmos pela família cristã, não levarmos a família de qualquer modo, mas num sentido cristão. Vivermos o amor cristão, do respeito, da caridade, do perdão. E o que o apóstolo São Tiago nos diz: meus irmãos, se nós nos julgamos religiosos, mas não cuidamos das nossas palavras, a nossa religião é vã, é vazia. E colocado isso em prática no seio das nossas famílias, o quanto isso é importante que nós pensemos aquilo que é reto e, movidos, influenciados pela graça de Deus, tomemos decisões acertadas. E por isso que é tão importante e necessária a oração, e que no Evangelho de hoje Nosso Senhor nos recomenda isso, e nos dá essa garantia, essa segurança: tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu hei de conceder. Muitas graças não recebestes porque não pedistes assim. Ao mesmo tempo que a igreja nos instrui, desperta a nossa atenção para corrigirmos as nossas ações, ela nos dá os meios para isso, e é através da oração. Porque quando nós rezamos, nós nos unimos a Deus, abrimos o nosso coração à graça de Deus, abrimos o nosso coração à ação do Espírito Santo em nossas vidas. E isso com certeza vai nos ajudar, vai nos fortalecer, para nós aprendermos a corrigir os nossos defeitos, para nós entendermos o valor do sacrifício pela preservação da família, a preservação da família para uma educação correta dos filhos, e a restauração da sociedade obrigatória e necessariamente só acontecerá pela restauração da vida familiar, pela perseverança da família, pela fidelidade da família, para que os filhos sejam retamente formados e possam influenciar assim a sociedade.
não só ensinados pelas palavras, mas pelos exemplos de um pai, de uma mãe que vivem a sua vida cristã. E é um pensamento presente na liturgia de hoje, também na oração da pós-comúnio, da pós-comunhão. Assim reza a igreja: fazei, Senhor, que saciados com a virtude deste banquete divino, que nós desejemos aquilo que é reto e justo, e realizemos o objeto de tão caros desejos. E uma reflexão importante para nós: será que nós estamos buscando aquilo que seja o mais correto, o mais justo? Será que nós estamos pensando antes das nossas decisões, tomando escolhas segundo os princípios da nossa fé? A fé precisa estar presente em cada momento da nossa vida, obrigatória, necessariamente como o caminho da nossa salvação. Não é apenas para nós vivermos aqui, nesse momento tão sublime, tão sagrado, do santo sacrifício da missa, mas precisa influenciar as nossas ações todas. A fé católica vai traçando para nós os princípios, para nós vivermos a nossa vida cristã, católica. Aquilo que o nosso Senhor pede de todos nós, sem nenhuma exceção, para sermos sal da terra, para sermos luz do mundo, é vivermos esses valores morais cristãos. Nós falamos tanto, muitas vezes da infância, da juventude, influenciada por esse mundo cruel. Mas a família, quando vive as virtudes cristãs, protege e muito os seus filhos. Ajuda e muito os seus filhos para enfrentarem também esse mundo que só quer a perdição e levar a todos nós à perdição. Mas quando nós não fortalecemos a nossa alma com a oração, com essa busca constante da palavra de Deus, com essa busca constante dos sacramentos, nós também muitas vezes somos iludidos pelo mundo, iludidos pelos atrativos do mundo, e nos encantamos, e de repente nós perdemos ou embolamos tanto a nossa vida que quase que fica sem solução. Que nós tenhamos uma grande confiança no poder da oração, que nós supliquemos sempre ao Senhor que a oração faça parte do nosso dia a dia, e sobretudo, que nós aprendamos essa lição da liturgia de hoje, que nós nos coloquemos em oração para nós pensarmos aquilo que é reto, desejarmos aquilo que é reto, aquilo que é mais agradável a Deus, e não aquilo que mais agrada a nós, para que nós, auxiliados pela graça de Deus, tomemos as decisões corretas em nossas vidas. Esse deve ser o pensamento que nós devemos guardar para nós meditarmos e refletirmos durante a semana e o colocarmos em ação em nossas vidas. E se nós pensarmos um pouquinho, já podemos tirar essa conclusão: o quanto isso vai nos ajudar na nossa vida cristã, o quanto isso vai nos ajudar na nossa vida católica. Pensarmos o que é reto, desejarmos o que é reto, rezarmos e suplicarmos a Deus para tomarmos as decisões corretas e de fato nos colocarmos em ação. Eu gostaria de concluir com uma reflexão para as mães, tirada de uma catequese de Sua Santidade, o Santo Padre, o Papa Francisco, numa catequese sobre um pequeno trecho no papel das mães, na vida da família, na vida da igreja e da sociedade. Assim nos disse Sua Santidade, o Papa Francisco: uma sociedade sem mães seria uma sociedade desumana, porque as mães sabem testemunhar sempre, mesmo nos piores momentos, a ternura, a dedicação, a força moral. As mães transmitem muitas vezes também o sentido mais profundo da prática religiosa, nas primeiras orações, nos primeiros gestos de devoção que uma criança aprende. É inscrito no valor da fé na vida de um ser humano. É uma mensagem que as mães que creem sabem transmitir sem tantas explicações. Estas chegarão depois, mas a semente da fé está naqueles primeiros, preciosíssimos momentos. Sem as mães, não somente não haveria novos fiéis,
mas a fé perderia boa parte do seu calor simples e profundo. E a igreja é mãe. Com tudo isso, é nossa mãe. Nós não somos órfãos, temos uma mãe. Nossa Senhora, a mãe da igreja e a nossa mãe. Não somos órfãos, somos filhos da igreja, somos filhos de Nossa Senhora e também das nossas mães. Queridas mães, nos disse o Papa, obrigado por aquilo que vocês são na família e por aquilo que dão à igreja e ao mundo. E a ti, amada igreja, obrigado por ser mãe. E a ti, Maria, Mãe de Deus, obrigado por fazer-nos ver Jesus. E obrigado a todas as mães aqui presentes. Também essa mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco. Que nós agradeçamos a Deus nosso Senhor, a educação religiosa que sobretudo recebemos das nossas mães, o dom da maternidade, agradecermos a Deus e sobretudo pela oração, suplicarmos a Deus a santificação, né, das nossas mães, a salvação para que alcancem de Deus a recompensa no céu, por aquelas que já partiram para a eternidade, entregarmos a misericórdia de Deus nosso Senhor e sobretudo colocarmos as nossas mães todas no coração materno, puro e imaculado de Nossa Senhora. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé para juntos cantarmos a nossa profissão de fé.